Então, hoje eu resolvi vir falar com vocês um pouquinho sobre cronograma de estudos, tá? Eu não vou gravar o vídeo inteiro aqui, eu pretendo ir para uma mesinha ali com papel e explicar melhor na prática. Mas antes eu resolvi fazer essa introdução para explicar que esse cronograma é o cronograma mais simples de todos. Eu adoro organização, planejamento, sou fanática por esse tipo de coisa, então eu tenho vários métodos, mas hoje eu resolvi trazer o mais simples, para aquela pessoa que não é tão organizada, que está começando agora, que quer só a base para se planejar, para começar a estudar mesmo, sabe? Então eu trouxe algumas coisas, algumas dicas que vão te ajudar muito nesse planejamento inicial. E aí eu tô aqui com a pesquinha, né, como sempre. E a primeira dica que eu trouxe é definir o tempo de estudo, tá? Você precisa definir o tempo de estudo todos os dias. Por exemplo, eu vou estudar todos os dias das 18h30 às 22h30. É uma definição, sabe? Eu vou estudar esse horário de segunda a sexta, sábado à tarde e domingo de manhã. É uma definição, mas você precisa definir. Se seus horários não são propícios a uma definição de tempo dedicado ao estudo, em breve eu irei fazer um outro cronograma para você. Um cronograma mais adaptado, um cronograma mais mutável, digamos assim, mais flexível, tá? Então, a primeira dica é, se você pode definir seus horários de estudo, defina. Você precisa de uma rotina para incentivar os estudos, é importante. É importante para o seu organismo perceber que você precisa estudar, tá? A segunda é separar esse tempo de acordo às disciplinas que irei estudar. Como assim? Bom, eu tenho de segunda a sexta, das 18h30 às 22h30. E tenho 10 disciplinas. Eu divido 2 disciplinas por dia. Divido esse tempo que eu tenho entre essas 2 disciplinas, tá? Por exemplo, pode ser feito de várias outras formas. Mas é só um exemplo para vocês compreenderem direitinho como é. Terceiro, separar tempo para fazer exercício. É muito importante fazer exercício. Especialmente para quem quer prestar vestibular, provas, concursos, etc. É muito importante fazer exercício. E simulados também, sabe? Então, a minha dica é separar, sim, tempo para exercício. Tanto para estudar quanto para fazer exercício, tá? É importante. Dentro desse tempo que você tem, por exemplo, toda noite, você separa 1 hora para aula, 1 hora para exercício, por aí vai. Separar tempo para simulados, né? Já falei que o simulado é de uma importância extrema, né? Você precisa simular para você conhecer a sua prova. E simular com realismo, simular com uma prova do nível da que você vai fazer, tá? Nem a mais nem a menos, com o nível da que você vai fazer. Quem vai fazer Enem tem que simular com questões de Enem, por exemplo. Quinta dica. Dentro do tempo de cada disciplina, é necessário escolher o conteúdo de cada dia e fazer isso toda semana. Então, por exemplo, eu separei que segunda eu vou estudar biologia e história. Mas o que de biologia? O que de história? Então, toda semana, no caso, eu gosto de fazer isso domingo. Todo domingo, eu sento e faço meu planejamento da semana inteira. O que eu vou estudar de biologia? O que eu vou estudar de história? É importante fazer isso. E eu não gosto de fazer a longo prazo, eu gosto de fazer por semana, porque imprevistos ocorrem. E nós precisamos saber lidar com imprevistos. Por exemplo, eu não compreendi um conteúdo que eu achei que eu ia compreender no tempo previsto, sabe? Eu vou precisar de mais um tempo dedicado a esse conteúdo. E se eu já fiz um cronograma inteiro, eu vou atrasar ele todo. Então, se eu fizer por semana, eu consigo me adaptar a essas circunstâncias. Ou eu fiquei doente, ou eu precisei levar alguém ao hospital, aí chegou visita e foi do tipo que eu precisei dar atenção, sabe? Então, imprevistos acontecem. E a sexta dica é não esquecer que imprevistos acontecem e separar tempo para recuperar atrasados. Por exemplo, eu gosto de separar o sábado. Sábado à tarde eu gosto... Eita, tô tremendo tudo aqui. Sábado à tarde eu gosto de separar tempo só para recuperar atrasados, tá? Porque eu acho isso importante, né? Sempre acontece algum problema durante a semana e eu atraso alguma coisa. Então, é importante ter um tempo sim para isso. Bom, agora eu vou ali fazer com vocês uma simulação, tá? De um planejamento bem simplesinho. Depois eu trago planejamentos mais elaborados, se vocês quiserem. Mas só para começar. Vamos lá. Esse é o meu planner, tá? Eu fiz ele aqui em casa mesmo. Aqui é a capinha dele. Aí aqui tá no mês de julho, né? Que é quando eu tô gravando. Aqui é um elásticozinho que eu usei, porque eu posso tirar e colocar o mês seguinte.
tá? Quando o mês acaba, eu tiro o mês e coloco outro. Mas pra vocês, eu vou mostrar aqui numa folha de ofício, né? Fazer um cronograma bem simplesinho, que vocês podem fazer em casa com tranquilidade. Depois eu vou explicar como fazer esse planner, né? Esse planner que eu fiz aqui. Bom, vou pegar aqui uma caneta. Eu já separei aqui os dias, tá vendo? E coloquei aqui no da segunda os horários. Vamos supor que eu tenho livre das 18 horas às 22 horas, tá vendo? Aí eu resolvi fazer esse cronograma. Aí eu coloquei aqui, deixa eu olhar direitinho aqui pra eu não escrever errado. Bom, biologia. Aí eu escrevo aqui o conteúdo de biologia que eu vou estudar. Deixa eu ver. Deixa eu pensar o nome de um conteúdo aqui pra colocar. Sistema respiratório. Aula, eu vou assistir aula. Aí aqui das 19 às 19h30, exercícios. Tá, aula de biologia. Aí eu chego aqui 19h30 às 20 horas, eu faço uma pausa, como alguma coisa para renovar as energias. Aí 20 horas eu resolvo assistir uma aula de história. Aí vou assistir, deixa eu pensar, uma aula sobre Grécia Antiga. Tá? Aí das 21 às 21h30 eu vou fazer exercício de história. Gente, toda hora eu paro pra ver se tá gravando, tá? Pra ver se tá pegando direitinho. Aí das 21h30 às 22 horas eu vou fazer revisão. Depois eu faço um vídeo pra vocês falando da importância da revisão, tá? Existe um esquema que nosso organismo precisa para gravar as coisas, que através da revisão é o método mais eficaz. Quanto mais você usa uma coisa, mais você lembra dela. Por exemplo, se eu não lembro o nome de uma pessoa, é porque eu não falo muito o nome dela. Mas se eu falo muito o nome de uma pessoa, eu não tenho como esquecer. Por exemplo, o nome do meu pai e da minha mãe, eu nunca vou esquecer. Entenderam? Então, revisar, repetir as coisas é importante também. E aí, é importante reservar um tempinho por dia para isso. Nem que seja 30 minutinhos para revisar. Todos os dias. Aí você repete aqui todos os dias essa mesma coisinha. E depois é só seguir e ir marcando depois que fizer, né? A melhor parte. Acho que a melhor parte pra mim é chegar aqui, por exemplo. Segunda eu já fiz essa aula. Fazer isso. Adoro. É a melhor parte mesmo. Bom, era isso. Eu vou acabar o vídeo aqui mesmo. Aliás, eu vou voltar pra lá pra acabar o vídeo com vocês, olhando pra vocês, né? Vou virar a câmera. É isso. Já mostrei pra vocês como fazer um cronograma simples, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. É isso. Se quiserem clicar no sininho, o YouTube notifica, né, da postagem de vídeos novos. É isso, até mais e obrigada por assistirem até aqui.